contaminado. Isso é muito bom, não é? E nós continuaremos assim, tomando estes cuidados, né? E ajudando o nosso país a sair dessa situação de pandemia. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre um versículo da Bíblia que, sem dúvida alguma, eu classificaria entre os que eu mais aprecio, que mais impactam a minha vida, que mais mexem comigo. Chamo você, então, para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 28. Atos capítulo 15, versículo 28, leio para você assim, você que está aqui, você que está em casa, ou você que vai acompanhar esse culto ou esta palavra em outro horário. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Este é o versículo que quero que você se atente para ele. Mas volte ao versículo 22, por favor. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Este é o contexto do versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu quero conversar nesses poucos minutos com você sobre o empoderamento para decidir. No domingo passado nós conversamos sobre o empoderamento para orar. E o que tentei compartilhar com vocês é que para a oração, Deus nos dá capacitação. Deus nos capacita para orar, para falar com Ele. Se Deus não nos abençoar, não temos como nem nos aproximarmos dEle. É porque Ele operou em nós, operou por nós, criou condições, e então nos empoderou. Todos quantos receberam Jesus, passaram a ter o poder de serem filhos de Deus. E agora podem se aproximar do Pai, podem se aproximar do Rei. E não serão destruídos, né? Porque receberam capacitação. Recebemos também capacitação para tomar decisões. As decisões que tomamos são nossas, puramente nossas, ou tem ação de Deus na nossa vida
para tomarmos decisões. Estão lembrados como é que a Bíblia define as pessoas que estão longe de Deus? As pessoas que estão no caminho da desobediência? E Deus os entregou para que sigam suas rotinas conforme o próprio entendimento delas. Ou seja, as pessoas que estão no caminho da desobediência, Deus deixou de capacitá-las para que tomem decisões acertadas. Já imaginou se nós passarmos um longo período da nossa vida somente acertando nas nossas decisões e nunca errando? Hoje mesmo eu estava trabalhando a minha mente se eu deveria aceitar fazer o plano para fazer uma longa viagem para pregar num lugar onde seria importante, né? Aí recebi um convite para participar de uma live, eu devo aceitar esse convite ou não devo? Nós estamos todos os dias, e às vezes várias vezes no dia, tendo que tomar decisões, não é? Se eu deixo o emprego, se eu mando o currículo para esta empresa ou não, se eu começo esse relacionamento, se eu termino, encerro esse relacionamento, né? Se eu matriculo o meu filho naquela escolinha, Então, o tempo todo nós estamos tomando decisões, né? Agora, vocês observaram, a igreja em Jerusalém tinha que tomar uma decisão. Alguns irmãos tinham ido a Antioquia, e os novos convertidos lá tinham recebido instruções desses irmãos da igreja de Antioquia, dizendo que eles precisavam passar pela circuncisão, e precisavam participar dos rituais do judaísmo, aquela coisa toda. E aí esse assunto caiu, então, no conselho da igreja em Jerusalém. E eles se reuniram e tiveram que tomar uma decisão. E esta é a frase que encaminha a decisão para aquela nova igreja em Antioquia. Pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eu quero colocar diante de você alguns raciocínios sobre essa tomada de decisões. Não estou me preocupando com aquelas decisões relacionadas ao campo da obediência ou da desobediência. Por exemplo, os 3 amigos de Daniel, diante da adoração de um ídolo, caso contrário, seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Ali não tinha um problema. Que problema? Era só obedecer ou desobedecer? A palavra era explícita, né? Você não vai se curvar diante de nenhum Deus, ídolo, né? Então, ali não tinha uma energia a ser empregada para tomar decisão. Devo ou não devo me curvar diante desse ídolo? Esse assunto era pacificado no coração deles. Como eles já tinham comprometido o coração pelo caminho da obediência, nem gastaram nenhuma gota de energia. Esses assuntos não nos preocupam. A questão é que há outros assuntos que, sim, ocupam muito a nossa mente. E nós temos que decidir, faço ou não faço essa viagem? Participo ou não participo? Não é? Encerro esse namoro ou não encerro esse namoro? Aí vem a pergunta, a interrogação, e é aí que nós nos debatemos. E a igreja estava começando. E a igreja queria servir a Jesus em Antioquia, a igreja queria servir a Jesus em Jerusalém. E eles tinham um assunto novo. E o assunto foi colocado sobre a mesa. E Deus não mandou um anjo dizendo, esta é a minha decisão. Eles tinham que debater o assunto. E que critérios eles iriam usar para debater este assunto? Eu gosto de pensar que esse texto está me dizendo para eu validar as minhas decisões, comparando-as, ou trabalhando-as com os princípios da palavra de Deus. Não com um versículozinho específico, com uma palavra num local específico, mas os princípios da palavra de Deus. Observe o que disse o versículo.
pareceu-nos bem. Sabe o que eles estavam experimentando? Paz. Quando eu tenho na minha mesa um assunto difícil, eu preciso trabalhar para adquirir paz. Se eu não tenho ainda paz, muito provavelmente eu tenho que trabalhar esse assunto um pouco mais. Pareceu-nos bem, porque a paz há de ser o juiz, o árbitro no nosso coração. Você já viveu essa experiência de tomar uma decisão e ficar inquieto? Não tem paz? Você mandou aquele funcionário embora, ou você deu aquela resposta ao chefe, mas você ou com o cônjuge, mas você perdeu a paz? Compare com os princípios da palavra de Deus. Eu não vou perder a paz se eu estou no caminho da obediência, se eu estou fazendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? Não impor. Pareceu-nos bem, não impor. Olha aqui outro princípio. De não forçar a situação, de não violentar uma pessoa. Então, nós decidimos, e isso pareceu-nos bem, ficamos em paz, porque decidimos não impor. Aqui, quando eu lembro do princípio da amabilidade, os irmãos estão lembrados dos vários sermões que eu preguei sobre isto. O reino de Deus funciona por outro princípio, não por força, não por violência. Se eu terei que usar força para implementar essa decisão, provavelmente não esteja pronta ainda, não esteja boa a decisão, porque eu terei que forçar alguma situação. Então, valide comparando com os princípios da palavra. Nenhum princípio da palavra de Deus está sendo desrespeitado. Imagina se para eu tomar essa decisão, eu tenho que usar de alguma desonestidade. Eu tenho que machucar alguém. Então, não estou ainda no ponto da decisão. Ela ainda não está perfeita. Né? Segundo, valide suas decisões pelo crivo do colegiado. Gosto muito disto. Pareceu-nos... Não pareceu a mim, não pareceu a Paulo, ou a Tiago. Pareceu-nos. Quer dizer, como já disse alguém, uma boa ideia, ela sobrevive ao debate. Eu queria fazer um piquenique, estão lembrados? Estão lembrados que eu quis fazer um piquenique em novembro? Um piquenique com toda a igreja, falei que ia levar lá para o sítio, para a fazenda, e colocar as famílias em bolhas, estão lembrados? Aí levei o assunto para a diretoria da igreja, para os líderes da igreja, eles não concordaram. Claro, a dona Edna estava lá também, né? Aliás, a dona Edna estava naquela reunião da chamada, ela era 97. Então, quando a ideia é boa, eu posso submetê-la. Você está pensando em tomar uma decisão grave? Submeta essa decisão a uma conversa com o pastor. Não posso falar com o pastor sobre isso. Você não pode falar com o seu pastor sobre a decisão que você vai tomar? A decisão de casar ou de largar o emprego. A decisão deve passar pelo colegiado, pelo seu colegiado. Cada um tem o seu, né? Os filhos têm o papai e a mamãe, né? Você tem uma ideia, você quer ir para uma festinha, submeta a sua decisão ao seu colegiado. O seu colegiado é o papai e mamãe. Quando você toma, meu irmãozinho, filhos, né? Eu estou falando dos menores, porque os graúdos já tem outro colegiado, né? É a esposa, é o cônjuge agora, o seu colegiado. Né? Mas
Não entre por esse caminho de, eu estou entendendo que é vontade de Deus, que eu tenho que fazer isso, mas a sua ideia não passa no colegiado. Isso não tem planos de funcionar, se não passa pelo colegiado. Nós vamos fazer, o que vocês acham? Qual é a minha decisão quanto ao piquenique de novembro? Vai acontecer? Não. Não consegui passar com a ideia pelo colegiado. E nem estou arrancando os cabelos por causa disso. Eu entendo que se uma ideia não passou pelo colegiado, ou ela não está pronta, ou não é a hora, né? Ou mesmo não é uma vontade de Deus, tem que esperar. E isso, a maturidade nos leva a aceitar. Né? Eu não preciso desistir, mas eu não vou violentar e não vou passar por cima do meu colegiado. Qual que é o seu colegiado? Eu sugeri, domingo, que nós formássemos duplas ou trios de oração. De repente, se você tem 2, 3, 4 pessoas que você está orando com elas regularmente, elas podem passar a ser uma espécie de colegiado. Você está querendo fazer alguma coisa? Submeta isso ao seu colegiado. Mas tenha um colegiado. Não ande sozinho. Isso não vai funcionar. Eclesiastes 4,12 diz, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois a corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Não é? Então, uma ideia, ela deve ser boa a ponto de poder passar pelo colegiado. Valide, terceiro, suas decisões pelo crivo da presença de Deus. Porque às vezes passa no colegiado. O seu colegiado. Você convence papai e mamãe. Mas aí você vai lá para o quarto, fecha a porta e vai conversar com Deus sobre a sua decisão, a decisão que você está tomando. Passa, diz, pareceu bem ao Espírito Santo. Não pareceu bem somente ao colegiado, a nós, mas pareceu bem ao Espírito Santo. Quer dizer, a decisão que você está tomando, você pode dizer que ela está sendo tomada na presença de Deus? Você pode conversar com Deus sobre essa decisão? Você sente que Deus está nisso? Ou você está sozinho? Pareceu bem ao Espírito Santo. Como é que Dr. Lucas escreveu isto? Como é que vocês acham? Com base em que ele escreveu, pareceu bem ao Espírito Santo? Se o Espírito Santo foi com uma voz audível e colocou no ouvido do Dr. Lucas que ele ficou feliz? Não. Uma sensação, uma convicção de que Deus estava feliz com aquilo, que Deus estava naquilo. Aquela convicção do coração deu paz. Sentimos que Deus está nisso, sentimos que Deus está feliz com essa decisão. Por fim, valide suas decisões pelo crivo da relevância espiritual. Sabe por quê? Nós gastamos muita energia com decisões que não têm qualquer relevância. E ficamos nos debatendo numa coisa que não tem relevância espiritual. O assunto aqui era missões. Se você for ao capítulo 21, versículo 25, você vai ver assim, quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se, Então, o assunto ali era a igreja. O assunto era os novos convertidos. Qual a relevância? Eu estou há uma semana me debatendo se eu decido fazer isto, ou fazer aquilo, escrever isto, ou escrever aquilo, tomar essa ou aquela decisão. Mas isso não tem relevância espiritual. Isso não vai ter qualquer implicação. Então, eu tenho que levar em consideração também reino de Deus.
No dia 13 de dezembro faremos, permitindo o Senhor, uma campanha de lives, né? Cada um de nós está sendo convocado, convidado, desafiado a falar alguma coisa num vídeo, e aí a turma está nos ajudando, os jovens, não é? E publicar isso lá no Facebook, mandar pelo WhatsApp. Se você não tem Facebook, se você não tem Instagram, se você não tem YouTube, você grava o seu videozinho. Eu creio que você tem algumas pessoas no WhatsApp. A minha mãe, com 80 e poucos anos, tem. Não é? Então você grava um negócio bonitinho, uma palavra, o que Jesus significa para você e tal, e manda o seu videozinho para as suas pessoas no WhatsApp. Mas nós estamos sendo desafiados a fazer isto. Isso tem alguma relevância? Então você vai decidir se você vai fazer ou não. Quero crer que passou pelo colegiado, porque essa ideia, a do piquenique não passou. Mas essa da live passou no colegiado. E aí você grava a sua palavra bonitinha. Ah, mas eu não consigo gravar de vídeo de jeito nenhum. Então, eu acho que o pastor Rantes vai deixar, aquele que está coordenando a campanha, gravar um áudio bem bonitinho, não é? E mandar para seus amigos, para os seus parentes, não é? E depois contar o que Deus fez. Né? E quando você terminar de gravar, pode, Felipe, gravar só o áudio, se a pessoa não conseguir gravar vídeo, ou tem que ser vídeo? Pode ser áudio também? Então, aí você manda, na hora que você manda, aí você sente aquela coisa gostosa no coração, e você diz para você mesmo, pareceu bem ao Espírito, pareceu bem à igreja, pareceu bem a mim, não é? Isso tem implicações espirituais. Tem gente que fica gastando energias com as decisões que tomam, mês inteiro, ano inteiro, a vida inteira, só com assuntos de pouca ou nenhuma relevância para o reino de Deus. Só assuntos de finanças, de carreira, mas os assuntos, eu gosto de pensar assim, queremos conversar com Deus sobre os nossos assuntos, não é? Mas nós precisamos conversar com Deus sobre os assuntos dele, os assuntos que interessam a ele. Pareceu bem ao Espírito Santo, porque era assunto da igreja que estava se formando, era assunto dos novos convertidos que precisavam. Eles estavam sendo perturbados. Alguém tinha discípulos que estava perturbando. Agora foi uma carta para confortar, encorajar, fortalecer aqueles novos irmãos ali em Antioquia. Isso então vai fazer com que o meu coração fique em paz, porque eu sinto que não estou sozinho. Eu tenho os meus irmãos, o meu colegiado comigo. Eu sinto que eu estou observando os princípios da palavra de Deus. Não estou desrespeitando nenhum deles. Eu sinto que o Espírito Santo está feliz, porque está me ajudando, está comigo nessa decisão. Eu sinto que eu estou contribuindo com o reino de Deus de algum modo. Tem tanta gente escrevendo e mandando abobrinha pela internet, mas eu vou mandar uma palavra que encoraja. Tem muita gente colocando coisas que entristecem, mas eu vou colocar uma palavra que edifica. Tem muita gente entristecendo o espírito com a forma como manifesta nas redes sociais, mas eu vou falar com o Espírito. Ele vai estar comigo, me capacitando nessa minha participação. Que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido.